Com a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Cumprimento meus ilustres colegas julgadores, a digna Procuradora Regional Eleitoral, os advogadas e advogados aqui presentes e servidores da Casa. Eu indago aos ministros pares se há algum apontamento quanto à ata da sessão de ontem. Se não houver, anuncio que está aprovado. Novamente, eu comunico aos pares, a todos aqui presentes, que continuam adiados em razão do pedido de vista os processos 45.877, 2.1, o processo também 2.2, que tem o número 843, o processo também 2.3 da pauta 47.520, o 2.4 da pauta 222.27, o 40.687, que é o 2.5, e, por fim, o 2.6, que é o 27.660. Atendendo o pedido de preferência com sustentação oral pelo prazo de 20 minutos, é o processo 2.9, pedido formulado pela doutora Cristiane Bezerra. Os autos, um recurso eleitoral, ação de investigação judicial eleitoral, captação ilícita de sufrágio, realização de consultas médicas, Pontes e Lacerda. A recorrente é a Terezinha Aparecida Nunes da Cunha. A parte recorrida ao Ministério Público Federal. A relatora é a doutora Vanessa Curti Perenha Gasques, que está com a palavra. Cadê o Ricardo? Alto-falante, doutora Vanessa, por gentileza, com a palavra. Trata-se de recurso eleitoral interposto por Terezinha Aparecida Nunes da Cunha, eleita para o cargo de vereadora do município de Pontes e Lacerda, eleições 2016, em face da sentença proferida pelo meritíssimo juiz da 25ª Zona Eleitoral, que, julgando procedente esta ação de investigação judicial eleitoral proposta em seu desfavor pelo Ministério Público Eleitoral, determinou a cassação do diploma outorgado à recorrente, aplicando-lhe multa no valor de 1.000 UFIRs e ainda declarou a sua ineligibilidade pelo prazo de 8 anos. Em suas razões recursais, a recorrente arguiu preliminarmente a inépcia da inicial, como prejudicial de mérito, e requereu a aplicação do Instituto da Decadência. No mérito, questionou a valoração das provas realizada pelo juiz Acô e asseverou inexistirem provas nos autos que evidenciam a prática de atos de captação ilícita de sufrágio ou abuso de poder. Ao final, pugnou pelo provimento do recurso e pela reforma integral da sentença, a fim de afastar a ineligibilidade, a cassação do diploma e a aplicação da multa imposta. O Ministério Público Eleitoral, nas contrarrazões recursais, manifestou-se pela rejeição das preliminares e, no mérito, pelo desprovimento do recurso, mantendo-se inalterada a sentença guerreada.
A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento da irresignação e pela manutenção da sentença tal como proferida. É o relatório. Concedo com satisfação a palavra à doutora Cristiane Bezerra para fazer a sustentação oral em favor da parte recorrente pelo prazo de 20 minutos, observando à sua direita o cronômetro. Excelentíssimo senhor. Os demais integrantes deste egrégio tribunal, bem como os serventuários desta Justiça Especializada e a ilustre representante do Ministério Público Eleitoral e colegas advogados aqui presentes. Trata-se de uma AIGE por captação ilícita de sufrágio por meio de realização de consultas médicas em zona rural, fora do posto de saúde, usando formulários do SUS no horário de trabalho, sem autorização da Secretaria de Saúde do município, e por ter a recorrente supostamente confessado a entrega de 50 consultas em entrevista concedida à TV Portal da Amazônia em 16 de outubro de 2016. De início, registre-se que a recorrente é médica servidora pública municipal da Secretaria de Saúde de Pontes e Lacerda e que no dia 16 de outubro, no domingo, após as eleições municipais, atendeu aproximadamente 50 pessoas na sacristia da Igreja da Comunidade Água na Boca, zona rural do município, e que nesta data já estava desincompatibilizada, conforme folhas 94, 95 e 96, e que também estava autorizada a realizar os atendimentos pela Secretaria de Saúde, expressamente autorizada em folhas 97 e oralmente autorizada conforme oitiva do secretário de Saúde, senhor Divino Donizete Alves. Essas folhas 97, elas não foram impugnadas pelo MP. A princípio, excelências, ao compulsar os autos e ler essa entrevista, onde a recorrente vereadora eleita pela primeira vez a um cargo público foi muito infeliz na colocação das palavras, principalmente no uso do verbo prometer, sem o necessário cuidado na construção das frases, dando ensejo a uma interpretação extensiva e principalmente oportunista daqueles que desejam a ferro e fogo ocupar a sua merecida vaga na tribuna do município, se esta prova for analisada isoladamente, fora de contexto, poderá impactar negativamente na análise do pedido de provimento deste recurso. Mas, como será demonstrado aqui, as demais provas inclusas no caderno probatório, quando analisadas de forma acumulada com a entrevista, esclarecem que não houve abuso de poder econômico, porque não houve o uso da máquina administrativa em prol da candidatura, vez que as consultas foram autorizadas pelo então secretário de Saúde e realizadas após o pleito eleitoral, e não houve perigo ou ameaça à liberdade de voto. Tratando-se de direitos indisponíveis, o cuidado com a análise das provas deve ser redobrado, observando-se todos os preceitos constitucionais na sua formação, notadamente o artigo 392 do CPC 15, que assenta que não vale como confissão a admissão em juízo de fatos relativos a direitos indisponíveis. Ademais, a entrevista foi contestada nos autos, uma vez que foi furtada, de acordo com folhas 154 a 156, e editada. Inclusive, sequer foi veiculada na TV ou internet pela emissora que a produziu, a TV Portal da Amazônia. Essa entrevista foi ao ar uma única vez pela emissora TV Centro-Oeste, empregadora da pessoa mais interessada na causa, senhor Ricardo Augusto dos Santos, que não se sabe como teve acesso à mídia furtada. O foco aqui, excelências, é o artigo 41A das eleições, compra de votos. Contudo, o cerne da questão está em saber se, no caso em tela, a conduta imputada à recorrente se subsume ao preceito sancionador da captação ilícita de sufrágio, bem ainda se existem provas sólidas que autorizam a procedência da ação. Eu peço a esse egrégio tribunal que considere que a entrevista não teve o condão de influenciar no resultado das eleições, bem jurídico protegido pela Lei 6490. Isso porque foi concedida em 16 de outubro de 2016, após o pleito eleitoral municipal, momento em que a recorrente já se consagrava vencedora. E é importantíssimo considerar
que as oitivas produzidas durante a instrução processual esclarecem que a recorrente nunca esteve na comunidade Água na Boca. Ocorre, excelências, que os fatos iniciaram-se em data não determinada nos autos, em período anterior ao registro da candidatura, quando a recorrente parou no bar da testemunha Aparecida Pereira da Silva, a dona Cida, para comprar água mineral. Bar localizado fora da comunidade Água na Boca, ocasião em que a testemunha, dona Cida, tendo conhecimento de que a recorrente era médica, convidou-a para realizar atendimentos médicos na comunidade Água na Boca, no dia 16 de outubro, em razão das festividades do Dia da Criança. Uma vez que no ano anterior, outra médica, a doutora Virgínia, havia realizado atendimentos, momento em que a recorrente disse que realizaria os atendimentos após pedir permissão ao secretário de Saúde. A entrevista refere-se a estes fatos. O sistema de áudio e vídeo da oitiva dessa testemunha esclarece que não houve pedido expresso ou implícito da recorrente de voto em troca de consultas. Um lapso temporal entre essa conversa com a dona Cida, ou seja, antes do registro da candidatura, quando a recorrente nem sabia se sairia candidata, e a famigerada entrevista em 16 de outubro, após as eleições, a recorrente nunca mais voltou ao bar da dona Cida e não fez campanha pessoalmente na região ou na comunidade Água na Boca. Ressalto, excelências, que não existe nos autos data específica desde o registro da candidatura até o dia da eleição, nos moldes expressos do 41A da Lei 9.504, da suposta promessa de consultas em troca de votos. Pois bem, no que diz respeito às oitivas das 3 testemunhas arroladas pelo MP, Ricardo Augusto dos Santos, Cristiano Lander Cebalho e Lucimara de Andrade Ribeiro, a Branca, inclusive todas foram contraditadas, o seu valor probante é diminuto, porque numa situação que ouviu dizer por intermédio de outra pessoa e não mais fez o que repetiu o que lhe disseram, visto não ter conhecimento próprio dos fatos, esse tipo de depoimento não se presta como prova testemunhal, e sim apenas indícios que não foram corroborados, nem mesmo entre as próprias testemunhas da acusação, tampouco pelas testemunhas de referência apontadas pela testemunha da acusação, Cristiano Cebalho, e tampouco ainda pelas arroladas pela defesa. Ricardo Augusto dos Santos tem notório interesse na causa, pois em caso de cassação de registro, seu partido seria beneficiado e ele assumiria a vaga no Legislativo Municipal. Além do que, não é morador da comunidade, não viu, tampouco ouviu a recorrente ou qualquer pessoa oferecer consultas em troca de votos. Apenas ouviu dizer. É, portanto, uma testemunha de áudio que não presenciou os fatos. Quanto à testemunha da acusação, Lucimara de Andrade Ribeiro, a Branca, disse apenas que sua tia consultou com a recorrente no dia 16 de outubro e que ouviu falar no bar da dona Cida que o cabo eleitoral da recorrente estava oferecendo consultas. É uma testemunha de áudio, porque ela não viu, tampouco ouviu a recorrente ou qualquer pessoa ofertar, prometer consultas em troca de voto. Cristiano Lander Cebalho, a única testemunha de viso dos autos, é amigo íntimo de Ricardo Augusto dos Santos. Diz que a recorrente foi até sua casa na fazenda pedir votos em troca de consultas e apontou como testemunha de referência na região Jean Carlos Silva e Ismael da Silva Gomes. Entretanto, são claras as contradições entre as testemunhas Cristiano Cebalho e as testemunhas de referência apontadas por ele próprio, uma vez que as de referência esclarecem que a requerente sequer esteve em suas fazendas. Inclusive, uma das testemunhas de referência, Jean Carlos Silva, nem conhecia a recorrente. Em sua oitiva, declarou que estava conhecendo a recorrente naquele momento, que nunca a viu antes. As oitivas das testemunhas de referência corroboram as oitivas das testemunhas arroladas pela defesa, que declaram que a recorrente nunca esteve na comunidade fazendo campanha ou pedindo votos em troca de consultas. Na linha predominante do TSE, o abuso de poder reclama para sua configuração uma análise pelo critério qualitativo materializado em evidências e indícios concretos de que a recorrente aviltou a vontade livre, autônoma e independente do eleitor de escolher o seu representante, o que a toda evidência não restou demonstrado nesses autos, ante a ausência de prova robusta capaz de dar segurança às gravosas sanções de perda do diploma e inelegibilidade reflexa.
Repito, excelências, não houve qualquer perigo ou ameaça ao bem jurídico tutelado, que no caso em tela é a liberdade do voto. Isto posto, as provas juntadas aos autos pelo MP não foram corroboradas em juízo, mas sim mitigadas através de testemunhos incompatíveis e dúbios. São com essas razões que a defesa encerra sua participação nesse julgamento. Muito obrigada. Eu agradeço a participação da doutora Cristiane e agora ouço a doutora Procuradoria Regional Eleitoral. Excelentíssimo senhor presidente, eu mantenho o parecer nos autos pelo desprovimento do recurso. Mantido o parecer, a palavra retorna à relatora para o voto. Preliminar de inépcia da inicial. A recorrente sustenta que a inicial é inepta porque, embora tenha se baseado em ilícitos que supostamente teriam ocorrido durante a campanha eleitoral, foi instruída somente com trechos das gravações do dia 16 de outubro de 2016, quando a recorrente já se encontrava eleita e nas quais fazia referência à sua pré-candidatura. O Código de Processo Civil, em seu artigo 330, inciso 1, que a petição inicial será indeferida, aduz que a petição inicial será indeferida quando for inepta. O parágrafo 1º do referido dispositivo legal, por seu turno, arrola as hipóteses em que a peça inaugural é considerada inepta. Considera-se inepta a petição inicial quando 1. Lhe faltar o pedido ou causa de pedir. 2. O pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico. E 3. Da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão. 4. Contiver pedidos incompatíveis entre si. No caso em comento, observe que o Ministério Público Eleitoral apontou a ocorrência de captação ilícita de sufrágio e abuso de poder, nos quais decorre logicamente a aplicação da multa e a cassação do mandato. Logo, havendo causa de pedir, compreensível, pedidos certos, determinados e compatíveis entre si, além de fatos narrados, determinando uma conclusão lógica, não há que se falar em inépcia da inicial. A questão suscitada pela recorrente, correlação ou não entre fatos alegados na denúncia e as gravações não se subsume em nenhuma das hipóteses de inépcia da inicial previstas no Código de Processo Civil. Tal questão relaciona-se com a prova das alegações do denunciante e, portanto, deve ser analisada no mérito. Isto posto, rejeito a preliminar de inépcia da inicial. A colega está rejeitando na preliminar de inépcia da inicial, todos estão de acordo, há um consenso. Então, a senhora pode prosseguir a matéria agora prejudicial, que é a decadência. A recorrente argumenta que ocorreu a decadência do direito de ajuizamento da ação de investigação judicial eleitoral, pelo fato de ter sido citada para integrar o polo passivo do feito após a sua diplomação. A prejudicial de mérito, todavia, não merece acolhimento. Apesar do artigo 22 da Lei Complementar 64 não fixar prazo decadencial para o ajuizamento da AIJ, é assente na jurisprudência que as ações de investigação fundadas em abuso do poder econômico e político podem ser propostas até a data da diplomação. Trago precedente. O prazo final para o juizamento das ações de investigação por captação ilícita de sufrágio, de igual modo, é a data da diplomação dos candidatos eleitos, conforme expressamente dispõe o parágrafo 3º do artigo 41A da Lei 9.504. Em análise aos documentos acostados aos autos, não se vislumbra a ocorrência da decadência, porquanto a presente ação foi proposta dia 24 de novembro de 2016, 25 dias antes da data da diplomação dos candidatos eleitos no pleito de 2016, que ocorreu no dia 19 de dezembro de 2016, consoante corrobora a ata da solenidade de diplomação anexada às folhas 89 e 93. Vale salientar que o fato da investigada ter sido citada após a diplomação não justifica de maneira alguma o acolhimento da arguição de decadência, visto que a exigência é que a ação seja proposta até a data da diplomação e não que a citação seja efetivada dentro do lapso decadencial, mesmo porque a concretização da citação depende de fatos alheios à vontade da parte, sobre os quais não possui nenhum controle. Essa, inclusive, é a inteligência da súmula 106 do STJ. Com essas considerações, rejeito a prejudicial de mérito. A colega está afastando a prejudicial de decadência, todos estão de acordo? A senhora pode prosseguir, então, portanto, ao voto de mérito.
A presente ação tem como fundamento a alegação de que a recorrente, durante a campanha eleitoral de 2016, valeu-se de seu cargo de médica do município de Pontes Lacerda para pedir votos, mediante promessas aos eleitores locais de que iria realizar mais de 50 consultas médicas na comunidade Água na Boca, atos que configurariam em tese abuso de poder e captação ilícita de sufrágio. O juiz eleitoral ACO julgou procedente o pedido formulado na AIDE por considerar que as provas carreadas aos autos foram suficientes para afirmar a convicção de que a recorrente incorreu na prática do ilícito previsto no artigo 41A da Lei 9.504. O recurso interposto pela candidata eleita se fundamenta, em síntese, na falta de provas suficientes sobre o abuso de poder e a captação ilícita de sufrágio, e na alegação de que o decreto condenatório estribou-se em meras presunções. A captação ilícita de sufrágio, popularmente conhecida como compra de votos, está prevista no artigo 41A da Lei 9.504 e assim dispõe. Ressalvado o disposto no artigo 26, seus incisos, constitui captação de sufrágio vedada por essa lei o candidato que doar, oferecer, prometer ou entregar ao eleitor com o fim de obter-lhe o voto, bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive emprego ou função pública, desde o registro da candidatura até o dia da eleição, inclusive, sob pena de multa de 1.000 a 50.000 UFIR e cassação de registro ou diploma, observado o procedimento previsto no artigo 22 da Lei Complementar 64 de 90. Parágrafo 1º. Para a caracterização da conduta ilícita é desnecessário o pedido explícito de votos, bastando a evidência do dolo consistente no fim especial de agir. As sanções previstas no caput aplicam-se contra quem praticar atos de violência ou grave ameaça com o fim de obter-lhe o voto. Aí trago os demais parágrafos. De acordo com as lições de José Jairo Gomes, o ilícito previsto no 41A da Lei das Eleições aperfeiçoa-se com a conjugação dos seguintes elementos. 1. Realização de uma das condutas típicas, a saber, doar, oferecer, prometer ou entregar bem ou vantagem pessoal ao eleitor, bem como contra ele praticar violência ou grave ameaça, fim especial de agir, consistente na obtenção do voto do eleitor, ocorrência do fato durante o período eleitoral. No caso, em espécie, a ação teve início a partir da formalização de uma notícia de fato levada ao conhecimento do Ministério Público Eleitoral, relatando que a recorrente, durante entrevista concedida à TV Portal da Amazônia, teria confessado que havia prometido a realização de 50 consultas médicas para a comunidade Água Boa e que estava retornando para cumprir a promessa. Como prova das alegações, o Ministério Público Estadual juntou aos áudios mídia digital contendo trecho da entrevista retromencionada, cujo teor entendo oportuno transcrever. O entrevistador diz: doutora, hoje realizando um atendimento médico um pouco diferente, trocando o final de semana aqui na comunidade. Como a senhora avalia os atendimentos realizados aqui nessa comunidade? A recorrente: olha, na minha pré-candidatura eu prometi que viria aqui e faria esses atendimentos, ganhando ou não a eleição. Muita gente duvidou, muita gente achou que eu não viesse aqui, então estou aqui hoje comprovando meu compromisso com essa comunidade, que não tinha médico antes aqui, nunca houve um atendimento nessa comunidade. E hoje a gente está aqui com muita alegria, com muita satisfação, e eu vou aproveitar para agradecer de todo o meu coração o apoio que me deu essa televisão, os donos dessa televisão, que é a Cleusa, o senhor Amadeu, a população que confiou em mim, esses 341 votos que foram realmente de coração, porque eu não tive tempo de fazer minha campanha foi muito rápida, eu estava doente, minha irmã e meus filhos foi quem me ajudaram, meu irmão, então a minha família foi quem me apoiou muito nessa campanha e também o Alcino, me dando certo apoio. Hoje eu estou aqui e eu vou te dizer com muita alegria, com muita satisfação. O entrevistador: agora, doutora, a comunidade um pouco carente de médicos aqui nessa comunidade, hoje a senhora vai realizar mais 50 atendimentos somente aqui. A recorrente: mais de 50 atendimentos somente aqui. Nós não temos um posto médico aqui, um postinho médico, nós estamos atendendo na sacristia da igreja, mas a população está se comprometendo e se comovendo com a necessidade de termos aqui um posto médico, e nós vamos juntar forças, e se Deus quiser, realizaremos esse sonho, que é ter um postinho médico para esse atendimento, porque nós não temos sala de vacina, nós não temos sala de coleta de material, não temos uma sala onde a gente possa examinar o paciente com dignidade.
Também faremos um atendimento diferente, porque hoje também o dentista está aqui para esclarecer. Daremos junto conosco a prevenção e também o tratamento odontológico através dos dentistas que quiserem se unir a nós. E isso é uma promessa de campanha do senhor Alcino, que é nosso prefeito hoje. Entrevistador. Agora, doutora, além de realizar os atendimentos médicos nas zonas rurais, agora a senhora também tem a oportunidade de cobrar junto ao executivo aí melhorias para toda a nossa região de Pontes Lacerda. Com certeza faremos isso, com certeza. Isso também é uma promessa de campanha. Na mídia digital de folhas 36, constam também arquivos audiovisuais nos quais Lucimara Andrade e Cristiano Cebalho, moradores da comunidade de Água na Boca, noticiam que a senhora Terezinha, doutora Terezinha, hora recorrente, durante a sua campanha eleitoral, teria prometido realizar consultas naquela comunidade, caso ganhasse as eleições. Segue abaixo trechos das gravações. Aqui eu faço um destaque a Vossas Excelências, que assistindo a essas gravações, é possível perceber assim uma certa montagem. Quando parece que está sendo captado, mas assim, a pessoa que fala assim, ela veio aqui, ela trouxe atendimento, ela veio aqui e trouxe um atendimento, ela tira, abre a bolsa assim, olha, e mostra o atestado, a receita médica, fala assim, a minha tia, ó, por exemplo, olha, teve e tira. Quem que anda com a receita da irmã? Acho que é a irmã ou a tia dela, uma coisa assim. Então, assim, eu achei assim, meio montado, meio forçado, me pareceu, eu tive essa impressão quando eu assisti os áudios, essas gravações. Aí eu vou fazer aqui, descrever esses trechos dessas gravações. Ela veio na campanha, prometeu que se ela ganhasse, ela ia vir fazer as consultas. E realmente ela veio, dia 16 na Água na Boca, e fez as consultas. 50 consultas ela conseguiu fazer. Até mesmo a minha tia fez a consulta com ela. Passou com ela, está aqui mesmo a receita. Ela passou um medicamento, foi forte, a minha irmã comprou. Tomou só um remédio e desistiu, mas ela veio. Realmente ela veio dia 16 com o pessoal da mobília. Declarações de Lucimara Andrade de Ribeiro. Eu votei na doutora Terezinha, que ela veio aqui na minha casa e prometeu umas consultas de graça ali na Água na Boca, e veio ali dia 16, e como nós mora a 65 quilômetros da cidade, como ela veio e prometeu as consultas e tal, fica até ruim para a gente consultar lá. Mas nós voltamos nela e aproveitamos que ela deu as consultas e consultamos com ela ali no posto Água na Boca dia 16. Prometeu, veio aqui, falou um monte de coisa, que ia dar consulta de graça para o povo e tal. Aí nós consultou com ela dia 16. Essas daí são as declarações de Cristiano Cebalho. A recorrente, todavia, nega ter oferecido consultas médicas em troca de voto ou de vantagem capaz de promover o desequilíbrio do pleito. Argumenta que na sua pré-candidatura compareceu uma única vez em um bar na beira da estrada, fora da comunidade Água na Boca, ocasião em que foi convidada pela senhora Aparecida Pereira da Silva, dona do estabelecimento e moradora da comunidade, a participar de uma ação social promovida pela comunidade todos os anos, em comemoração do Dia das Crianças, que seria realizado no dia 16 de outubro de 2016, portanto, após o pleito eleitoral. Sobre a sua fala na entrevista, a recorrente assevera não se tratar de uma confissão, mas de uma questão puramente semântica, ocasionada pela falta de traquejo político na construção das frases e na colocação das palavras, que acabou por dar ensejo a uma interpretação extensiva e principalmente oportunista daqueles que desejam ocupar sua merecida vaga na tribuna. A recorrente diz ainda que, apesar de ter utilizado de forma infeliz o verbo prometer, sua intenção no dia dos atendimentos médicos era demonstrar seu compromisso e comprometimento com a população, não restando evidenciado nos autos que tem agido de forma a induzir as pessoas a votarem nela em troca de consultas. De fato, as provas carreadas aos autos não permitem concluir de maneira segura e cabal que a recorrente tenha ofertado ou prometido atendimento médico com o intuito de angariar votos, já que todas as testemunhas inquiridas em juízo, à exceção de uma, negaram ter recebido pedido de votos da recorrente. A única testemunha que afirmou ter recebido pedido de votos da candidata foi
Cristiano Cebalho, ouvido na condição de informante. Todavia, esta prova, por ser única e isolada, não possui vigor suficiente a embasar a condenação imposta na decisão recorrida. Vale destacar que os arquivos audiovisuais contendo as declarações de Lucimara Andrade Ribeiro e Cristiano Cebalho foram produzidos por Ricardo Augusto da Silva, diretamente interessado no feito, uma vez que, como suplente ao cargo de vereador, possui chances reais de assumir a vaga no Legislativo Municipal de Pontes Lacerda, caso o diploma da vereadora eleita seja cassado. Ouvido durante a instrução processual, na condição de informante, o senhor Ricardo Augusto da Silva confirmou que os vídeos com as testemunhas Lucimara e Cristiano foram gravados por ele e que, de fato, possui interesse no deslindação e reais chances de assumir a vaga de vereador caso a recorrente seja cassada, situação que retira dos depoimentos gravados por ele a indispensável imparcialidade que se requer. Insta consignar que Ricardo, também candidato ao cargo de vereador do município de Pontes Lacerda, revelou que, apesar de não ter sido eleito, obteve mais votos que a recorrente e outros candidatos também eleitos, a indicar um possível descontentamento com o resultado final das eleições. Convém ressaltar que Ricardo também foi o responsável pela matéria jornalística relacionada à doutora Terezinha, de 4 minutos e 39 segundos, veiculada pelo SBT, emissora para a qual trabalha, deixando mais evidente seu enorme interesse no caso e que não poupou esforços para obter provas que depusessem contra a vereadora eleita. Referida matéria jornalística encontra-se encartada às folhas 160 e 161 dos autos. Cristiano Cebalho, morador da comunidade, prestou depoimento como informante em virtude de ser amigo de Ricardo Augusto da Silva, como dito, diretamente interessado no feito. Em sendo assim, suas declarações devem ser vistas com reserva. Dentre as 12 testemunhas inquiridas em juízo, 10 são moradores da comunidade Água na Boca, mas apenas Cristiano afirmou que recorrente esteve em sua casa para pedir voto em troca das consultas, não sabendo declinar o dia em que isso aconteceu. Inicialmente disse que não sabia, depois disse que foi no mês eleitoral. Por fim, afirmou que foi em setembro. Confrontado pela defesa, Cristiano asseverou que a doutora Terezinha também esteve na casa de seus vizinhos para pedir votos. Todavia, Jean e Ismael, 2 vizinhos por ele nominados, não corroboraram sua declaração. Com efeito, Jean, dono da fazenda Alterosa, que mora a aproximadamente 2 quilômetros da casa de Cristiano, afirmou que não conhece a recorrente e que ela não esteve em sua propriedade. Ismael da Silva Gomes, dono da fazenda vizinha de Marcelo, patrão de Cristiano, também negou que a doutora Terezinha tenha feito campanha na comunidade, acrescentando que o irmão dela quem esteve lá para pedir votos para ela. Lucimara de Andrade Ribeiro, a outra testemunha rolada pela MPE, também conhecida como Branca, foi contraditada por suposta amizade íntima com Ricardo, interessado na causa. Instada a se manifestar sobre a contradita, Lucimara negou a amizade, afirmando que conhece Ricardo porque seu ex-marido jogava bola em um campinho perto de sua casa e Ricardo, na qualidade de juiz de futebol, aparecia por lá para apitar o jogo. Ricardo, por sua vez, por ser turno, afirmou que, além dos jogos de futebol, mantinha contato com Cristiano e Lucimara através de estação de rádio transmitida na comunidade, já que eles, Cristiano e Lucimara, não se sabe ao certo, era ouvinte da gente, ligava na programação, participava. Ao que parece, Ricardo, além de jornalista, é locutor de rádio e árbitro de futebol. Lucimara declarou, na fase de instrução processual, que a doutora Terezinha, em data que não se recorda, esteve na comunidade, no bar da dona Aparecida. Segundo a depoente, embora diversas pessoas estivessem presentes no bar naquele momento, a recorrente se dirigiu apenas à dona Cida, falando que, se ganhasse, voltaria para fazer as consultas. A testemunha, todavia, afirmou categoricamente que não houve pedido de votos nem para ela nem para ninguém. Confira esse trecho do seu depoimento em que ela responde às perguntas formuladas pela defesa da recorrente. Defesa. Branca, a doutora Terezinha, ela te abordou pessoalmente? Não, isso aí eu não tenho consciência que não, jamais. Ela chegou em você e falou, vote em mim que eu vou te dar uma consulta? Não. Defesa. Quando a senhora fala que ela esteve lá na comunidade, esse dia, onde foi esse local que ela esteve com a senhora? Testemunha. Lá no bar da dona Cida.
Defesa, lá no bar da Dona Cida, ela reuniu pessoas lá? Testemunha, não, porque lá tem muita gente, né? Sempre é reunido bastante gente, porque lá não tem nada na região, só temos lanchonete. Defesa, tá, mas eu lhe pergunto assim, quando ela estava lá no bar da Dona Cida, ela chamou as pessoas, pessoas, venham aqui, quero falar com vocês. Testemunha, não, ela estava assim, no balcão, né? A gente ficava sentado. Aí a defesa, mas ela estava falando com quem? Com a Dona Cida. Defesa, ela estava conversando com a Dona Cida ou ela se referiu a outras pessoas também? Testemunha, não, ela falou assim para a Dona Cida, né? E para todas que estavam lá, se ela ganhasse, ela voltaria e fazia essa consulta. Tá, então a senhora ouviu, mas ela não se referiu à senhora. Testemunha, não, ela não inteligível, nem nada. Defesa, ela se dirigiu a mais alguém além da Dona Cida lá? Não. Defesa, então a senhora era uma espectadora e ouviu isso? Isso. Defesa, não teve assim uma fala direta para a senhora ou para outra pessoa? Não, isso aí não. Inquirida, a testemunha Aparecida Pereira da Silva, arrolada pela defesa, confirmou que de fato a recorrente esteve em seu bar localizado na comunidade Água na Boca, na beira da estrada, ao lado da igreja, no mês de agosto, não sabendo precisar o dia. De acordo com a depoente, contudo, não houve negociação de voto em troca de consulta, tendo partido dela o convite à doutora Terezinha para participar do evento em comemoração ao Dia das Crianças. Cida, como é conhecida na comunidade, relatou que a comunidade anualmente organiza uma festinha e procura arranjar um médico para prestar atendimento gratuito no Dia das Crianças, uma vez que nem todos têm condição de pagar a consulta, sendo que há 2 anos quem prestou esse serviço foi a doutora Virgínia. Confira esse trecho do depoimento da testemunha. Todas as festinhas que a gente faz lá, eu sempre sou a cabeça. Eu saio pedindo para fazer as festinhas do Dia das Crianças. Aí no ano passado, a Josi, que trabalha lá, nós pedimos a Virgínia, a doutora Virgínia foi lá, deu consulta para nós. Aí dessa vez, falei com ela, referindo-se à recorrente. Ela falou que ia depois da eleição, porque naquele tempo ela não podia ir. Aí foi, no dia 16 de outubro, atendeu, beleza lá, o pessoal almoçou com nós. A testemunha Maria Cândida Santos, que se declarou atualmente vice-presidente da comunidade Água na Boca, afirmou que os moradores sempre organizam festinhas no Dia das Crianças, sendo que em um dos anos, quem prestou atendimento a convite da comunidade foi a doutora Virgínia. Maria Cândida ainda negou que a recorrente tenha estado na comunidade para fazer campanha ou pedir votos, asseverando que foi a Aparecida que convidou para fazer os atendimentos. Transcrevo, a propósito, alguns trechos relevantes de seu depoimento, na parte em que responde perguntas do representante do Parquê Eleitoral, Ministério Público Eleitoral. Dona Maria, igual eu expliquei para outra testemunha, pedir voto é lícito, isso não tem problema nenhum. Qualquer candidato pode ir numa comunidade pedir voto, conversar com a senhora que é eleitora, qualquer pessoa. Então, assim, independente de promessa de consulta ou não, é isso que eu quero saber. A doutora Terezinha fez campanha lá na comunidade? Não fez, não. Ministério Público Eleitoral. Eu digo assim, conversar mesmo. O candidato falar, olha, eu sou candidato, eu queria seu voto, seu apoio, porque isso é permitido, não tem problema nenhum. Nem isso ela fez? Não, que eu saiba, não. Esse encontro que a senhora disse que participou com a dona Aparecida lá no bar dela, no ponto dela lá, foi quando? A senhora lembra? Eu não me lembro, eu sei que foi bem antes não sei se foi em agosto. Foi antes das eleições? Foi bem antes, porque até quem promoveu essa festa foi a Aparecida. Aí ela falou, vamos marcar antes, assim que vamos fazer, para dar tempo de estar arrecadando prenda, brinquedo. Então eu não lembro da data, mas eu creio que foi em agosto. A testemunha Wellington Cássio Feitosa, igualmente, informou já ser
praxe naquela comunidade convidar anualmente uma pessoa da área de saúde para prestar atendimento voluntário naquela localidade e que o convite feito à doutora Terezinha, tal como realizado anteriormente à dona Virgínia, decorreu dessa tal praxe. Disse que em nenhum momento houve negociação de votos em troca de consultas. Por fim, afirmou não ter conhecimento de que a doutora Terezinha tenha feito campanha ou pedido votos na comunidade. Luiz Antônio dos Santos, tesoureiro da comunidade Água na Boca, e Cristiano Cebalho, também confirmaram que uma dermatologista já esteve lá na comunidade Água na Boca, prestando atendimento gratuito antes da doutora Terezinha. Divino Donizete Alves, secretário de saúde do município de Pontes Lacerda, na época dos fatos imputados à recorrente, também foi ouvido como testemunha, tendo afirmado que a recorrente foi autorizada verbalmente a realizar o atendimento médico no dia 16 de outubro de 2016, na comunidade Água na Boca. Do conjunto probatório colhido nos autos, restou induvidoso o seguinte: a recorrente esteve no bar da testemunha Aparecida Pereira da Silva, ocasião em que conversaram sobre o evento que seria realizado no dia 16 de outubro de 2016 na comunidade Água na Boca, em comemoração ao Dia das Crianças. A recorrente realizou os atendimentos médicos no dia 16 de outubro, na sacristia da igreja da comunidade Água na Boca. Por outro lado, há controvérsia sobre as seguintes questões. 1. A data exata em que a recorrente esteve no bar Aparecida Pereira da Silva. Na entrevista constante na mídia que instruiu a inicial, a recorrente se refere à sua pré-campanha. Lucimara disse não se lembrar. Aparecida e Maria acredito que tenha sido em agosto, mas não se recordam o dia. Item 2. Se a recorrente fez campanha na comunidade e se pediu votos para algum morador da comunidade, apenas a testemunha Cristiano Cebalho, ouvido como informante, sustentou ter recebido a visita da candidata na sua casa. As demais testemunhas ouvidas, incluindo Lucimara, arrolado pelo MPE, negaram que a recorrente tenha realizado campanha ou pedido votos. 3. Se a recorrente negociou votos em troca de consultas, afora Cristiano Cebalho e Lucimara, as demais testemunhas negaram a prática do ilícito por parte da recorrente. E 4. O fim especial de agir, consistente na intenção de obter votos dos eleitores, não obstante a recorrente tenha dito em entrevista que havia prometido em sua pré-campanha que voltaria na comunidade para fazer os atendimentos médicos, tal fala não evidencia por si só que a recorrente prometeu benefício à comunidade com a finalidade de obter votos, especialmente porque deixou claro em sua fala que os atendimentos seriam realizados de qualquer modo, ganhando ou não a eleição. A imposição de penalidades por captação ilícita de sufrágio, por sua gravidade, depende da presença de prova robusta da conduta ilegal, não podendo se fundar em meros indícios ou presunções. Nesse sentido, remansosa jurisprudência, e que trago jurisprudência em que exige essas provas. Afastada, portanto, a ocorrência de captação ilícita de sufrágio, analisa o enquadramento da conduta trazida aos autos sob o enfoque do abuso de poder. Sobre o abuso de poder, assim leciona José Jairo Gomes. No direito eleitoral, por abuso de poder, compreende-se o mau uso do direito, situação ou posição jurídica com vistas a se exercer indevida e ilegítima influência em dada eleição. Para caracterizá-lo, fundamental é a presença de uma conduta em desconformidade com o direito, que não se limita à lei, podendo ou não haver desnaturamento dos institutos jurídicos envolvidos. No mais das vezes, há a realização de ações ilícitas ou anormais, denotando mau uso de uma situação ou posição jurídica ou mau uso de bens e recursos detidos pelo agente ou benefício ou a eles disponibilizados, isso sempre com o objetivo de influir indevidamente em determinado pleito eleitoral. Imperioso registrar que não restou demonstrado nos autos que a candidata tenha se valido indevidamente de seu cargo de médica do município de Pontes Lacerda para fins eleitoreiros, com potencialidade suficiente para comprometer a normalidade e a legitimidade do pleito, uma vez que consta nos autos que as consultas foram realizadas após o período eleitoral e mediante autorização verbal e escrita, então, do secretário de Saúde do município, Sr. Divino Donizete Alves, às folhas 132. Assim, considerando a inexistência de provas robustas para a caracterização da captação ilícita de sufrágio e do abuso de poder, o provimento do recurso é a medida que se impõe.
Diante do exposto, voto pelo provimento do recurso interposto por Terezinha Aparecida Nunes da Cunha para reformar a sentença absolvendo da imputação de captação ilícita de sufrágio. É como voto. Doutor Peleja. A relatora. Doutor Bortoluz. Com a relatora, senhor presidente. Desembargador Pedro Sakamoto. Também subscrevo na íntegra o voto da ilustre relatora. Doutor Ulisses Rabaneda. De acordo. Doutor Ricardo Gomes. Com a relatora, senhor presidente. Eu recebi os memoriais e, a exemplo de todos os colegas, e fazendo a leitura concomitantemente com a digna relatora, restou evidenciado a ausência de prova cabal para imputar a recorrente o fato descrito na peça inicial. De sorte que eu também acompanho integralmente o voto da doutora relatora. Com isto eu vou proclamar o resultado. O tribunal, por unanimidade, rejeitou a preliminar de inépcia inicial e a prejudicial de decadência. E no mérito também, por unanimidade, deu provimento ao recurso, nos termos de voto da doutora relatora, em dissonância com o parecer ministerial. Na sequência, atendendo também um pedido de preferência com sustentação oral, pelo prazo de 10 minutos, em mesa, o processo 2.8, é um recurso eleitoral, ação de investigação judicial eleitoral, abuso do poder político, a autoridade, abuso de poder econômico da zona de Pedra Preta. É o Ministério Público Eleitoral, que é a parte recorrente. Temos com recorridos duas partes, o Teobaldo Francisco Mendonça e o Ju, também a Marilede Araújo Coelho Felipe. O parecer escrito é pelo provimento, obviamente será ouvida a procuradora oportunamente, a da relatoria também da doutora Vanessa, que está com a palavra. Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo Ministério Público Eleitoral em face da sentença proferida pelo meritíssimo juiz da 46ª Zona Eleitoral, que julgou improcedente a ação de investigação judicial eleitoral, AIGE, proposta pelo Partido Democrático Trabalhista, PDT, em face de Marilede Araújo Coelho Felipe e Teobaldo Francisco Mendonça, por suposta prática de abuso do poder político e econômico. Em suas razões recursais, folhas 638 e 641 verso, o recorrente sustentou que, diversamente do que concluiu o juízo de primeiro grau, o conjunto probatório colhido nos autos comprova que a recorrida, candidata à reeleição para o cargo de prefeita do município de Pedra Preta, valeu-se do cargo eletivo ocupado, chefe do Executivo Municipal, para distribuir cascalho à população com o objetivo de obter vantagem nas urnas, o que configura abuso do poder político e econômico. Argumentou que, apesar de existir lei municipal autorizando a doação de cascalho para a população carente no ano de 2011, desde o ano de 2011, não há comprovação nos autos de que referido programa social estivesse em execução orçamentária em 2015, o que garantiria sua continuidade em 2016. Afirmou que os documentos apresentados pelo município de Pedra Preta demonstram que, enquanto em 2015 houve apenas 3 pedidos de cascalho, no ano de 2016 houve mais de uma centena de pedidos, concentrados principalmente nos meses de maio a outubro de 2016. Requereu, ao final, seja dado provimento ao recurso para reformar a sentença e, por consequência, condenar a recorrida Marilede Araújo Coelho Felipe pela prática de poder político, de abuso do poder político e econômico, combinando-lhe a sanção prevista na Lei Complementar 6490. A recorrida apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção in totum da sentença vergastada.
aduziu inicialmente que o MPE incorreu em indevida inovação recursal por ter empregado no recurso fundamentação não veiculada em primeira instância. Não mais defendeu a ilegalidade dos atos praticados na sua gestão, asseverando não haver provas sequer indiciárias de que tenha praticado qualquer das consultas a ele imputadas. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo provimento do recurso e reforma da sentença para condenar a recorrida Marilede Araújo Coelho Filipe nas sanções da Lei Complementar 6490. É o relatório. Concedo a palavra ao digno advogado pelo prazo de 10 minutos. Na verdade, são 20 minutos. Egrégio Tribunal Regional Eleitoral desse maravilhoso estado de Mato Grosso, digníssimo presidente, douta relatora, senhora procuradora, conspícuos julgadores, estimados servidores dessa especializada, desejo a todos uma boa tarde e, mais do que isso, desejo saúde, força e sabedoria nesse ano tão especial que é mais um ano eleitoral. Peço desculpa se me faltar o ar ou se eu tiver que parar um pouco, porque eu estou me recuperando de uma gripe muito forte. Como ressaltou a douta relatora, trata-se de uma AIGE proposta pelo PDT contra a recorrida Marilede, ex-prefeita de Pedra Preta, sob o argumento de que no exercício do mandado ela teria abusado do poder econômico com um fim político, distribuindo cascalho à população carente em troca de votos. O magistrado da singela zona eleitoral julgou improcedente o pedido, e com razão. Não houve recurso por parte do autor da AIGE, apenas pelo Ministério Público. Os fundamentos defensivos apresentados desde a defesa preliminar são alicerçados na existência de autorização legal para que o chefe do Poder Executivo realizasse a entrega de cascalho destinado a atender às necessidades da infraestrutura da população carente de baixa renda, conforme consta na Lei Municipal 636 de 2011, cuja cópia nós encartamos nos autos, a qual já estava em execução orçamentária em exercício anterior. Portanto, os atos praticados pela então prefeita Marilede, candidata à reeleição, ocorreram dentro da legalidade, sobretudo em razão do disposto no parágrafo 10 do artigo 73 da Lei 9.504/97, que diz que, no ano em que se realizar a eleição, fica proibida a distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da administração pública, exceto nos casos de calamidade pública, de estado de emergência ou de programas sociais autorizados em lei e já em execução orçamentária no exercício anterior, casos em que o Ministério Público poderá promover o acompanhamento de sua execução financeira e administrativa. Pois bem, diante dessa breve introdução, nós pontuamos o seguinte. O primeiro fator. O cascalho distribuído tratava-se de programa social autorizado em lei, já em execução, que foi promulgada em mandado, inclusive, de outro prefeito, que nem era a recorrida. Portanto, nem foi ela que promulgou essa lei, ela já existia. Segundo, na oitiva das testemunhas arroladas nos autos, a testemunha Valdemir, que é um servidor público municipal concursado, deixou claro que a entrega de aterro para os munícipes mais necessitados é uma tradição de muitos anos em Pedra Preta, que ele é servidor público há muitos anos e em todos eles sempre presenciou esse tipo de doação de material. A testemunha Cristiano Viana, que também é um servidor público municipal e é o controlador interno da Prefeitura Municipal de Pedra Preta, também arrolada pelo autor da ação, deixou claro
que, em relação aos atos da acusação, no exercício da função de controlador interno, ele não encontrou nenhum elemento para promover qualquer ato de competência da controladoria contra a então prefeita e candidata à reeleição Marilede. A testemunha Gilmar, que foi secretário municipal de obras, disse que a Secretaria de Obras recebia os pedidos do aterro com base nas pessoas que apresentavam a declaração de que eram inscritas no CadÚnico, que é o cadastro único do governo federal para a população hipossuficiente que se beneficia dos projetos sociais. Ele foi questionado e respondeu que a prefeita Marilede não intervia nos trabalhos da Secretaria Municipal de Obras para pedir distribuição de aterro, ordenar distribuição ou pedir voto a troco da distribuição de aterro. Por sua vez, a testemunha Rosana, que se trata também de uma outra servidora pública municipal concursada, à época lotada na Secretaria da Assistência Social, relatou que o papel da tal secretaria era o de averiguar e declarar se determinada pessoa estava ou não estava inscrita no CadÚnico, com a finalidade de comprovar que se tratava de uma pessoa hipossuficiente. Também questionada, ela informou que isso já era comum há anos em Pedra Preta e que a prefeita Marilede, então candidata, jamais gerenciou ou interferiu na emissão de tais declarações ou pediu votos em troca de tal material. O terceiro ponto é que o parágrafo 10 do artigo 73 diz claramente que o Ministério Público, neste tipo de situação, pode promover o acompanhamento da execução financeira e administrativa. No entanto, o Ministério Público não fez esse acompanhamento por qualquer fato alheio à vontade ou intenção da recorrida, mas o Ministério Público não fez esse acompanhamento. Portanto, data latíssima vênia, nós entendemos que os argumentos do recurso eles são distorcidos e desamparados em relação aos fatos concretos. Nesse diapasão, convém ressaltar uma questão muito importante. Nas eleições de 2016, Pedra Preta foi vastamente fiscalizada no período eleitoral, não só pela Justiça Eleitoral, pelo Ministério Público, como pelos adversários políticos ferrenhos, pela população em geral. Basta verificar a quantidade de processos que foram analisados pela Justiça Eleitoral, inclusive através da democrática ferramenta de denúncias, o aplicativo Pardal. E com toda essa fiscalização, não houve sequer uma denúncia de conduta ilegal quanto à distribuição de cascalho para a população carente em troca de voto, e não há nos autos sequer uma testemunha que afirme que tenha sido beneficiada ou aliciada pela requerida trocando cascalho por voto. O que nós podemos ver é que o magistrado Acó ele acertou completamente na fundamentação da sentença ao consignar que, primeiro, existem exceções à realização de doações no ano eleitoral, dentre elas a execução de programas sociais autorizados em lei e já em execução no exercício anterior. Segundo, ao consignar que os beneficiários são exclusivamente os cidadãos de baixa renda inseridos em programas sociais do governo, sem qualquer violação ao princípio da pessoalidade ou outro da administração pública, tampouco da legislação eleitoral. E terceiro, ao consignar a completa falta de provas capaz de demonstrar que a entrega das cargas de cascalho objetivava favorecer a reeleição da candidata Marilede. Portanto, o que nós concluímos é que a recorrida, enquanto prefeita, apenas cumpriu a Lei Municipal 636/2011, sem promover qualquer interferência na Secretaria de Obras, que é a secretaria quem está vinculada à distribuição do cascalho, não havendo nenhuma associação entre a distribuição desse material e pedido de votos.
E nós não podemos esquecer que os atos e ações do poder público incapazes de desequilibrar a disputa eleitoral ou de influenciar no resultado das eleições não deve sofrer uma limitação do direito eleitoral, porque o bem jurídico pela lei eleitoral encontra-se salvaguardado. O direito eleitoral ele não possui o condão de impor injustificadas barreiras às atividades normalmente desenvolvidas pela administração pública. É com esses fundamentos que a representada pede a escolhendo Tribunal Regional Eleitoral que acolha as contrarrazões para fins de negar provimento ao recurso interposto, mantendo intacta a sentença atacada. Muito obrigado a todos. Agradeço a participação do digno advogado na tribuna. Eu consulto agora a douta Procuradora Regional Eleitoral. Senhor presidente, eu mantenho o parecer pelo provimento do recurso. Mantido o parecer, a relatora para o voto. Cumprimento Vossa Excelência pela sustentação oral. Muito obrigado. A presente ação de investigação judicial eleitoral, proposta pelo Partido Democrático Trabalhista, PDT, tem por objeto a apuração de eventual prática de abuso de poder político com viés econômico pela ora recorrida, Marilede Araújo Coelho Filipe, candidata à reeleição ao cargo de prefeita do município de Pedra Preta, e Teobaldo Francisco Mendonça, candidato ao cargo de vice-prefeito no pleito eleitoral do ano de 2016. A peça de ingresso informa que a recorrida, durante todo o período eleitoral, teria utilizado a máquina administrativa por ela gerida para distribuir, entre aspas, bolsa cascalho e cesta básicas a centenas de eleitores do município, com o objetivo de angariar votos para a sua própria candidatura e para a candidatura do segundo requerido, Teobaldo Francisco Mendonça, o que contraria o artigo 73, parágrafo 10 da Lei 9.504. O juízo singular julgou improcedente o pedido inicial por considerar que não há a efetiva comprovação do abuso do poder político e econômico decorrente da doação de cestas básicas ou de cascalho pela candidata à reeleição Marilede, cuja conduta, inclusive, estava autorizada por lei anterior e se não existem provas de que tais doações objetivavam comprometer a igualdade de oportunidades entre os candidatos, não há como condenar os representados na forma pretendida pelos representantes e também pelo Ministério Público, assim disse o magistrado. Da sentença de improcedência, o Ministério Público Eleitoral recorreu apenas em relação à prática de abuso de poder político e ou econômico decorrente da doação de cascalho, conforme expressamente consignado às folhas 640. Então, somente em relação a Marilede Araújo Coelho Filipe, não manifestando inconformismo no tocante à distribuição de cestas básicas, nem em relação ao demandado Teobaldo Francisco Mendonça, razão pela qual entendo que, quanto a estes pontos, o descinso transitou em julgado. Tá. O caput do artigo 1013 do Código de Processo Civil, aplicável ao processo eleitoral, preceitua que a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada, de modo que, ao proceder à análise do recurso interposto pelo recorrente, o tribunal deve se ater a decidir o que foi devolvido nos limites das razões do recurso e do pedido de nova decisão. Na espécie, apesar da imputação feita à recorrida na petição inicial ter se baseado em dois fatos, distribuição de cascalho e distribuição de cestas básicas, a peça recursal se restringe a buscar a reforma da sentença somente em relação ao primeiro fato, sendo assim, cabe a essa Corte Eleitoral analisar pelo efeito devolutivo apenas o abuso de poder político decorrente da distribuição do cascalho. Tá. Delimitado o âmbito de conhecimento desse recurso, passo ao exame da referida conduta. O abuso de poder político, na linha da jurisprudência do TSE, caracteriza-se quando o agente público, valendo-se de sua condição funcional e em manifesto desvio de finalidade, compromete a igualdade da disputa e a legitimidade do pleito
em benefício de sua candidatura ou de terceiros. E aqui eu faço um parênteses. Então, aqui não se tem a necessidade de demonstrar o pedido de votos ou a troca de votos. Basta que tenha essa finalidade, né? A ação do agente público seja condição funcional e esteja em manifesto desvio de finalidade. Tá. A exploração da máquina administrativa ou de recursos estatais em prol de candidaturas, ainda que se manifeste na forma de aparente benefício à população, configura abuso de poder político. Para afastar os efeitos nocivos que o poder político ou econômico pode exercer nas eleições e assegurar a isonomia entre os candidatos nas campanhas que desenvolve, a Lei 9.504 estabeleceu algumas condutas como vedadas aos agentes públicos em ano eleitoral, dentre as quais destaco a hipótese do parágrafo 10 do artigo 73 em verbis. Artigo 73. São proibidos os agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidade entre candidatos nos pleitos eleitorais. Parágrafo 10. No ano em que se realizar a eleição, fica proibida a distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da administração pública, exceto nos casos de calamidade pública, de estado de emergência ou de programas sociais autorizados em lei e já em execução orçamentária no exercício anterior, nos casos em que o Ministério Público poderá promover o acompanhamento da sua execução financeira e administrativa. Da leitura da norma em comento, infere-se que a regra é a proibição de distribuição de qualquer benesse no ano das eleições. A administração pública, todavia, poderá continuar a executar seus programas sociais de distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios, desde que tais programas tenham sido autorizados por lei e estejam em execução orçamentária no exercício anterior ao ano eleitoral. No caso em exame, é incontroverso que o município de Pedra Preta realizou a doação de cascalho a centenas de moradores no ano de 2016, conforme atestam as requisições acostadas às folhas 388 519, o que configura distribuição gratuita de benefícios em ano eleitoral. Em sendo assim, faz necessário perquirir se a doação se enquadra na exceção legal, estatuída na parte final do parágrafo 10 do artigo 73 da Lei das Eleições. De acordo com o conjunto probatório colhido nos autos, a distribuição de cascalho foi realizada com amparo na Lei Municipal 636/2011, cuja cópia encontra-se encartada às folhas 556 e da qual se extrai as seguintes disposições. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a fornecer cascalho destinado a atender às necessidades de infraestrutura da população de baixa renda, de produtores rurais e assentados do município de Pedra Preta. Artigo 4º. As despesas inerentes a essa lei estão previstas junto à dotação orçamentária prevista na Lei de Orçamento Municipal. Para que a distribuição gratuita seja considerada lícita, todavia, não basta ser objeto de programa autorizado em lei. É imprescindível também que já esteja em execução orçamentária em exercício anterior ao do ano eleitoral. A recorrida alega que, na sua gestão, na medida do possível, nas poucas oportunidades em que havia material disponível, procurava atender a população carente que necessitava do serviço e que demonstrasse a sua vulnerabilidade, tal como era feito nas gestões anteriores, com amparo na Lei Municipal número 636/2011. Afirma que não ocorreu nenhuma manobra de cunho eleitoral, mas apenas o cumprimento natural e normal de programas sociais autorizados por lei e já em execução desde o ano de 2011, conduta perfeitamente permitida por lei, inclusive com excludente de caracterização no parágrafo 10 do artigo 73 da Lei 9.504. Sustenta que apenas cumpriu a legislação municipal sem promover qualquer interferência na Secretaria de Obras, a qual está vinculada à distribuição do cascalho, cujo secretário detém a atribuição de verificar para quem deveria ser ou não distribuído o aterro. Aduz que nunca houve aumento significativo de distribuição do material, até porque não havia disponibilidade deste
todo dia no mercado, sendo doado apenas o cascalho retirado da sobra das aberturas das ruas e terrenos municipais, e principalmente das sobras da BR-364. Em que pese os argumentos da recorrida, não restou comprovado nos autos que o programa social estivesse em execução orçamentária no ano de 2015, ou seja, no exercício anterior ao pleito eleitoral. Conforme asseverado pelo Ministério Público Eleitoral, as cópias de requisições de cascalho e ou terra feitas à Secretaria Municipal de Assistência Social, acostadas às folhas 388 e 519 dos autos, demonstram que no ano de 2015 foram apresentados tão somente 3 pedidos de cascalho, folhas 411, 434 e 451, enquanto no ano de 2016 houve mais de uma centena de pedidos, concentrados principalmente nos meses de maio a outubro de 2016, ou seja, no período crítico das eleições. O depoimento do senhor Luiz Henrique Luzini, motorista concursado do município de Pedra Preta, há 15 anos, reforça a tese de que a máquina pública passou a ser utilizada para a entrega de cascalho, se não apenas com muito maior frequência que no período eleitoral de 2016, em comparação ao ano anterior. Com efeito, ouvido perante o juiz eleitoral, a aludida testemunha revelou não ter conhecimento da entrega de cascalho para a população em 2015. Entretanto, sustentou que somente ele entregou aproximadamente 100 caminhões de cascalho a moradores do município, durante 2 ou 3 meses do ano eleitoral, em uma média de 6 caminhões de cascalho por dia de trabalho. Cascalho esse que era retirado, na maior parte das vezes, de um terreno da prefeitura. Vale destacar que, dos 3 pedidos de cascalho de terra apresentados em 2015, 2 foram recebidos em 2016, folhas 411 e 451. O que reforça o entendimento de que o programa, de fato, não estava em execução orçamentária em 2015, já que os pedidos tiveram que ser realocados para 2016. Registre-se, ademais, que a locação de 3 caminhões truque basculante com capacidade para 12 toneladas foi realizada com recurso da FETAB, com o escopo de atender às necessidades da Secretaria de Obras do município, para a realização de serviços de transporte de entulho e cascalho para reparo nas estradas vicinais e rua dos bairros não pavimentados, consoante corrobora a nota de empenho de folha 60. Entretanto, o documento de folha 72 demonstra que tais caminhões passaram a ser utilizados efetivamente pela Secretaria de Assistência Social para entrega de aterro para particulares, em evidente desvio de finalidade. Aqui eu só faço um destaque, tanto essa nota de empenho, como esse outro documento aqui, em que autoriza, há uma autorização de utilização desses caminhões para assistência social, a prefeita assinou. Insta a ressaltar que não há qualquer comprovação de execução orçamentária daquilo que constava na Lei Municipal 636/2011, no exercício anterior. Em verdade, a recorrida sequer demonstrou a existência de dotação orçamentária nos anos 2015 e 2016 a dar suporte à execução desse tipo de serviço. Tudo a demonstrar não haver na espécie razão para aplicar a exceção legal em detrimento da regra, sendo irrelevante o fato de as atribuições de cascalho serem realizadas tradicionalmente pelas gestões anteriores. A distribuição de benesses em período eleitoral, por intermédio de programa social previsto em lei, porém sem execução orçamentária em ano anterior, afasta a exceção do parágrafo 10, incorrendo seu autor ou beneficiário em infração ao artigo 73 da Lei 9.504. Nesse sentido, tem se pronunciado o TSE. Agravos regimentais, recurso especial eleitoral, eleições 2006. Conduta vedada a agentes públicos em campanha, parcial provimento. Desde o pleito de 2006, o comando do artigo 73, parágrafo 10 da Lei 9.504, introduzido pela Lei 11.300, proíbe a distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da administração pública no ano em que se realizar a eleição. Uma das exceções é o caso de programas sociais autorizados em lei e já em execução orçamentária no exercício anterior. Na hipótese dos autos, o programa social, embora autorizado em lei, não estava em execução orçamentária desde o ano anterior de 2005. A suspensão de sua execução
deveria ser imediata a partir da introdução do parágrafo 10 da Lei 9.504, o que não ocorreu. Diante do exposto, há provas contundentes de que a Prefeitura de Pedra Preta, sob a gestão da recorrida Marilede Araújo Coelho Filipe, também candidata à reeleição, realizou a doação de areia para os munícipes, infringindo o parágrafo 10, artigo 73 da Lei 9.504. A consequência natural da realização do ilícito eleitoral assinalado é a responsabilização do agente ou beneficiário com a imposição de penalidade. As sanções foram prescritas no parágrafo 4º e 5º do artigo 73 da Lei 9.504. Há também a inelegibilidade prevista no artigo 1º, inciso 1J da Lei Complementar 64/90, que incide de maneira reflexa ou secundária. Artigo 73. Transcrevo aqui o que prescreve. A resolução do TSE, número 23.557, por sua vez, dispõe. Artigo 62. São proibidos os agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais. Lei 9.504. Parágrafo 4º. O descumprimento do disposto nesse artigo acarretará a suspensão imediata da conduta vedada, quando for o caso, e sujeitará os agentes responsáveis à multa de R$ 5.320 a R$ 106.410, sem prejuízo de outras sanções de caráter constitucional, administrativo ou disciplinar fixadas em lei vigente. No caso em tela, embora a recorrida não tenha sido eleita, entendo configurada a gravidade da distribuição de benesses em período vedado a pessoas carentes, com intuito puramente eleitoreiro, razão pela qual decreto a cassação do registro de Marilede Araújo Coelho Filipe. Igualmente, entendo razoável aplicar a Marilede Araújo Coelho Filipe multa no valor de R$ 15.961, ou seja, 3 vezes superior ao mínimo legal, e justifico esse valor da multa acima do mínimo legal em razão da quantidade de caminhões que foram entregues de cascalho em número muito superior ao que havia sido entregue no ano anterior. Diante do exposto, dou parcial provimento ao recurso para o fim de reconhecer a prática de conduta vedada nos moldes da fundamentação acima, declarando a cassação de registro da recorrida. Aliás, reconheço o abuso, do poder político e declarando a cassação do registro da recorrida, Marilede Araújo Coelho Filipe, aplicando-lhe também a multa no valor de R$ 15.961, decretando-lhe a cassação do registro. É como voto. A chapa é una, né? A senhora só está... Houve recurso apenas com relação à prefeita. Não houve recurso com relação... Mas porque como vai fazer a cisão? Você tendo o litisconsórcio necessário e é o Que caso, foi o caso. o prefeito e o vice, porque pode gerar a cassação do registro, e você não pode cassar só o registro de um, porque a chapa é una e indivisível, ele necessariamente tem que compor o polo passivo da ação. Aí vem o questionamento, julgada a ação se recorre só com... e ela julgada improcedente, se recorre só com relação a um, como o litisconsórcio é unitário. É unitário. O efeito ele vai ser arrastado, não tem como. Se for unitário, ele é arrastado pela decisão. Mas como se não for houve unitário, ele não é efeito simples. Se ele for efeito simples, traria efeito para ela. Mas se é unitário, se nós vamos entender que é defeito unitário, o litisconsórcio está aí. A AGE foi formada em relação a ambos. E se for efeito unitário, não tenha dúvida que ele está atingido. Como Exatamente por isso, presidente, que pelo menos a princípio, me parece ser o caso de não conhecimento do recurso. Uhum. Porque você não pode fazer com que a sentença atinja quem não foi recorrido. E até não pode se E utilizar, se eu não posso condenar um sem condenar o outro, porque o litisconsórcio é necessário, o recurso não poderia ser interposto apenas com relação a um.
vou colher os votos. A relatora está caçando registros tão somente da Marilede, que se inscreveu ao cargo de prefeito. Né? Como vota o doutor Peleja? A situação realmente ficou inusitada, porque pela unidade monolítica ali da chapa e dos efeitos... O litisconsórcio é feito unitário. Então, o problema é o seguinte, só um recorreu. E como que nós vamos prejudicar aquele que não recorreu? Mas, professor, se é unitário, ele arrasta, ele atinge. Se for unitário. Então, o senhor não quer pedir visto para dar uma olhada? O Código de Processo Civil é muito claro de que o recurso de um do litisconsorte aos outros aproveitam. Contudo, nós sabemos que isso só se aplica no litisconsórcio unitário. Mas aqui é o inverso. Se ele tivesse sido condenado em primeiro grau e só um tivesse recorrido e aqui nós estivéssemos dando provimento, nós aplicaríamos o efeito expansivo e se aplicaria a sentença àquele que não recorreu. Mas aqui é absolutamente o inverso. Né? Ele é unitário. Mas vamos lá. O colega, os demais aguardam? Então, a relatora proveu em parte o recurso para reconhecer a prática de conduta vedada, declarando a cassação do registro da recorrida Marilede Araújo Coelho Felipe, aplicando-lhe também a multa. Pediu vista o primeiro vogal, os demais aguardam. Julgamento suspenso. Comente. Mas olha, eu nunca vi. Agora temos que ver na matéria eleitoral. Em mesa 2.7, Dr. Ricardo Gomes de Almeida é um recurso da Alessandra Lemes Rosa e também tem como recorrente o Percival Santos Muniz. A parte recorrida é o Ministério Público Eleitoral. A matéria aqui é uma representação propaganda política extemporânea, antecipada da rede social Facebook, denúncia via aplicativo Pardal. Esse é da eleição ainda de 2016. Com a palavra o digno relator. Obrigado, senhor presidente. Cuida esse recurso eleitoral interposto por Alessandra Lemes Rosa e Percival Santos Muniz contra a sentença proferida pelo juiz da 10ª Zona Eleitoral que os condenou ao pagamento de multa no valor de R$5.000 cada um por infringência ao disposto no artigo 36A, parágrafo 3º da Lei 9.504/97. Na exordial que a representada publicou em sua página pessoal uma foto do representado Percival Muniz com a notícia de aprovação de contas de gestão municipal referente ao exercício de 2014 da Prefeitura de Rondonópolis, acompanhada da seguinte mensagem, abro aspas: pessoal, votem no certo. Em quem fez, está fazendo e continuará a fazer o melhor para a nossa cidade, onde moramos, criamos nossos filhos. Vote certo, vote Percival Muniz, fecho aspas. Devidamente intimados, o candidato Percival Muniz apresentou recurso, alegando que não possui controle sobre as ações dos eleitores, não tendo realizado nenhum ato de propaganda extemporânea, enquanto a recorrente Alessandra Lemos alega que não agiu com dolo, apenas exerceu a livre manifestação de pensamento na rede social Facebook. Ao final, requerem o conhecimento e o provimento do presente recurso, a fim de ver reformada a sentença de primeiro grau, excluindo as multas impostas. Contra razões apresentadas, a douta Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo provimento do recurso interposto por Percival Muniz e o desprovimento do recurso interposto por Alessandra Lemes, reformando-se, portanto, parcialmente a sentença do juízo a qual é o relatório, senhor presidente. Ouça-se a douta Procuradoria. Ratifico o parecer, senhor presidente.
ratificado o parecer, a palavra está com o relator para o voto. Senhor presidente, a questão aqui, como disse, foi uma publicação feita pela recorrente Alessandra Lemes Rosa, aonde ela diz o seguinte: pessoal, votem no certo, em quem fez, está fazendo e continuar a fazer. Melhor para a nossa cidade onde moramos, criamos nossos filhos. Vote certo, vote Percival Muniz. Eu estou entendendo aqui que a regra do 36A foi violada, porque houve pedido expresso de voto. Porém, eu não estou atribuindo a conduta. Aliás, a conduta não pode ser atribuída ao recorrente Percival Muniz. Então, eu estou na linha do parecer ministerial, senhor presidente, ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria Regional Eleitoral, eu estou negando o provimento ao recurso interposto por Alessandra Lemes, que para mim ficou caracterizado que foi ela que publicou, e estou dando provimento ao recurso interposto por Percival Santos Muniz para julgar improcedente a representação contra ele proposta. É como voto. Essa pessoa mencionada, ou seja, a Alessandra Lemes, ela é o quê na história aí, no contexto? Porque ela que teria postado, não é isso? Ela que teria postado. Tem um detalhe interessante. Há um liame dela com o Percival? Não sei. O que me vem aqui em mente é que tudo é possível. É possível, não diria que seria verossímil. É possível, às vezes, uma terceira pessoa, faz uma postagem dessa para justamente prejudicar o adversário, a mando de alguém. Pode. É possível. Agora, no caso aqui, há alguma evidência, ou seja, uma verossimilhança, de um elo de ligação dela com o suposto beneficiário da postagem? Isso ficou algum momento no processo? Tem um detalhe aqui, presidente, que eu acho que é bom eu esclarecer à corte, o seguinte: o recorrente Percival Muniz, ele diz o seguinte, que ele não tomou conhecimento da postagem realizada, não obstante ter sido marcado. Então, a pessoa fez a postagem, marcou ele no Facebook. Mas ele diz o seguinte, isso porque, tendo em vista que no período eleitoral há milhares de postagens nas páginas pessoais dos candidatos, antes, durante e após o pleito, que torna impossível que o candidato leia atentamente cada um. E ainda ele afirma o seguinte, que ele, apesar de ter sido marcado, ele não curtiu e nem compartilhou a referida postagem. Então esse é um dado que eu quero trazer de importante à corte, mas que não muda o meu pensamento. Eu não vi liame, não vi ato, não vi conduta dele. Porque a pessoa às vezes pode fazer espontaneamente, isso pode ocorrer. Né? Me permite ou às vezes a pessoa pode realmente fazer propositadamente com o intuito de prejudicar o próprio candidato. Né? Tem N possibilidades, tudo é possível aí. Agora, por isso que eu perguntei, indaguei ao relator, se restou alguma evidência para caminharmos da possibilidade para a verossimilhança, na escala da certeza, de que haveria algum liame entre ambas, um vínculo dessas pessoas. Olha, é funcionário, por exemplo, dele. Aí, né, tudo leva a formar uma linha de raciocínio que tem uma ligação. Né? Pelo que se desenha aqui, e o relator já reafirmou isso, é um eleitor, não há prova de liame subjetivo com o então pré-candidato, que se manifesta na internet. Neste caso, eu entendo, data vênia, que não há ilícito nem dela. E eu julguei um caso aqui nesta corte, eu fui relator de um caso absolutamente parecido. Porque a resolução 23457 de 2015, ela diz o seguinte, artigo 21, é permitida a propaganda eleitoral na internet a partir do dia 16 de agosto de 2016. Parágrafo 1º diz o seguinte, a livre manifestação do pensamento do eleitor identificado na internet somente é passível de limitação quando ocorrer ofensa à honra de terceiro ou divulgação de fatos sabidamente inverídicos. Só pelo parágrafo 1º, você concluiria que isso seria só no período de campanha. Aí veio o parágrafo 2º e diz o seguinte,
O disposto no parágrafo 1º se aplica, inclusive, às manifestações ocorridas antes da data prevista no caput, ainda que delas conste mensagem de apoio ou crítica a partido político ou a candidatos próprias do debate político e democrático. Então, o parágrafo 2º diz que o parágrafo 1º se aplica, inclusive, antes do período de propaganda eleitoral. E o parágrafo 1º diz o quê? A livre manifestação do pensamento do eleitor somente é passível de limitação quando ocorrer ofensa à honra de terceiro ou divulgação de fato sabidamente inverídico. É isso que consta da resolução. Pode. O eleitor pode. A não ser que se demonstre o liame subjetivo. E aqui o precedente nosso, aqui do nosso tribunal, que foi no recurso eleitoral 35.582, nós registramos o seguinte, aspas, as manifestações identificadas dos eleitores na internet, verdadeiros detentores do poder democrático, somente são passíveis de limitação quando ocorrer ofensa à honra de terceiros ou divulgação de fatos sabidamente inverídicos, precedentes do TSE. No caso do cidadão eleitor, a livre manifestação do pensamento em redes sociais deve ser protegida. No entanto, deve-se, caso a caso, ser analisado seu contexto fático, devendo ser repelida a hipótese de pessoa com vínculo subjetivo com pré-candidato passem a usar sua liberdade de manifestação como blindagem para uma verdadeira propaganda eleitoral explícita, o que não se verificou no caso em concreto. Nesse precedente, o eleitor estava pedindo voto para o seu candidato em que ele simpatizava. E nós dissemos, com base na resolução e no precedente do TSE, o eleitor pode se manifestar livremente, inclusive pedir voto para o seu candidato. Me simpatizo com esse, quero pedir o seu voto, inclusive na fase de pré-campanha. E aí nós ressalvamos, se ficar demonstrado um liame subjetivo dele com o candidato, aí é uma burla. Porque vai provar o Ministério Público ou o representante, não somos nós. Né? É um cabo eleitoral, é um cabo eleitoral. Isso fica demonstrado, isso aqui diariamente, é um cabo eleitoral, Imagina, presidente, imagina. O eleitor tem livre manifestação do pensamento. Nós não podemos aqui aplicar uma pena para um eleitor porque ele pediu voto para um candidato que ele simpatiza. Claro. Assim, as balizas para mim são muito claras. São muito claras as balizas para mim. Senhor presidente, eu tenho uma certa dificuldade em balizar alguns entendimentos, por exemplo, a partir das o direito de liberdade de expressão, enfim, você balizar a partir do que porque pode acontecer fraude, porque pode acontecer isso, a partir do errado, entendeu? Nós não vamos reconhecer até que isso, que está tudo errado, porque senão a gente, por exemplo, o que é para ser salutar, que é o debate político, a ideia, você vir trazer, por que eu apoio esse daqui, eu apoio esse daqui, porque ele tem essa qualidade, e quer dizer, isso daí, eu acho que deve ser até estimulado. O problema é que nem quando eu vou assim, é quando tem pagamento, impulsionamento, quando tem dinheiro envolvido por trás, em que a promoção desse pensamento, ele massifica. Quando não é a ideia é você, doutor Ulisses, doutor Márcio, poder, como cidadão, manifestar o que você pensa a respeito, né? Só que o que acontece é que às vezes a gente tem um regramento e sempre vão burlando, dando um jeitinho de... e às vezes a gente acaba aqui na corte limitando tanto para tentar evitar essa situação e acaba às vezes em determinadas circunstâncias ferindo esse direito de liberdade. Então eu acho que justamente a gente tem que olhar e verificar se teve um liame subjetivo, onde... Minha preocupação? A minha preocupação é o seguinte, em primeiro lugar, quem disse que não pode pedir voto não foi eu, foi a lei. A lei fala, não pode pedir voto. O pré-candidato... Não, a lei não fala isso. A lei fala que
que não pode pedir voto. Agora, essa interpretação de que o cidadão eleitor, ele tem o direito à livre expressão e manifestação, eu quero dizer que eu concordo e pactuo com ela. Agora, esse liame subjetivo, qual é o liame subjetivo? A pessoa tem que ter qual é o vínculo necessário? Nós vamos cair num campo aí, assim, o que ele tem que ser? Ele tem que ser um apoiador, ele tem que colocar hashtag apoio fulano de tal, ou não, ele tem que ser parente, ele tem que ser só cabo eleitoral. Esse liame, como é que eu provo? A regra. Entendeu? A então, regra. Porque a resolução. Então, assim, nesse aspecto, eu prefiro ficar com a regra o seguinte: pode tudo, menos pedir voto. Agora, pedir apoio político, pedir, manifestar o pensamento em prol de uma ideia, de um pré-candidato, pode. Agora, pedir voto, não pode. Não é campanha. Mas eu posso, doutor Ricardo, se eu simpatizar lá em janeiro do ano da eleição, e eu souber, por exemplo, que o nosso presidente, olha, o presidente Márcio Vidal falou que vai se aposentar e quer se colocar à disposição para ser candidato. Ele é um bom candidato, e se ele for candidato, eu gostaria que todos votassem nele. Eu não posso escrever isso no Facebook, eu sou um eleitor. Eu posso me manifestar. Na minha opinião, não. Mas não é isso que diz a resolução. A resolução ela é muito clara. O cidadão eleitor, ele é livre para se manifestar. E aí esta é a regra. A exceção tem que ser provada. Se ficar demonstrado que eu só estou fazendo isso como uma forma de burla, porque eu tenho um liame subjetivo, eu sou cabo eleitoral, né? Eu sou do comitê. Mas olha a repercussão disso. Nesse aspecto, o presidente, na minha opinião, tem toda a razão. Porque isso é tornar o artigo 36A letra morta. Por quê? Não é isso. É que basta o candidato ficar inerte e deixar as manifestações dos apoiadores aí. Mas é isso que está acontecendo todo dia com o Bolsonaro, por exemplo. Não, está acontecendo. Está acontecendo. Olha o que a resolução diz. Resolução do TSE que regulamenta o disposto do 36A. A livre manifestação do pensamento do eleitor identificado na internet somente é passível de limitação quando ocorrer ofensa à honra de terceiros e divulgação de fatos sabidamente inverídicos. Ou seja, se não for essas duas hipóteses... Isso é a resolução que diz, né? É a resolução do TSE. É a resolução. O artigo 36 da Lei 9.504 ela é bem específico, dizendo que não será permitido qualquer tipo de propaganda política e se houver violação pelo possível candidato, aí sim, né? Mas não é o caso do candidato. Aqui fala assim, ó. Por que a resolução... Ao postulante do cargo, a candidatura de cargo eletivo é permitir a realização na primeira quinzena. Na quinzena anterior à escolha do preço, de propaganda interpartidária com vista à indicação de seu nome, vedados de rádio, televisão e etc. Para o terceiro, a violação do disposto nesse artigo sujeitará o responsável pela divulgação da propaganda e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário a multa de 5 mil a 25 mil reais ou equivalente ao custo da propaganda, se esse for o caso. Quer dizer, o que não se pode fazer é o candidato ficar pedindo voto antecipado. Me parece que é destinado ao candidato, né? Essa restrição. E a resolução, de fato, o doutor Ricardo destaca bem. A resolução não pode dizer mais do que a lei. Mas aqui me parece que a resolução nada mais está fazendo do que fazer a interpretação do 36A junto com o dispositivo constitucional de liberdade de manifestação do pensamento. Então a resolução vem e diz: o pré-candidato não pode se antecipar, mas o eleitor, ele pode se manifestar livremente. É ele o detentor do poder popular. Né? E aqui nesse precedente da nossa corte, foi destacado exatamente isso, né? E precedentes do TSE. Por exemplo, TSE RESP 2949, relator ministro Henrique Neves.
Diz o seguinte, aspas, a atuação da Justiça Eleitoral deve ser realizada com a menor interferência possível no debate democrático. As manifestações identificadas dos eleitores na internet, verdadeiros detentores do poder democrático, somente são passíveis de limitação, aí vem e registra exatamente isso, quando ocorrer ofensa à honra ou divulgação de fatos sabidamente inverídicos. Né? RESP 2949. Então aqui, esses precedentes têm feito uma clara diferenciação, quando é pré-candidato e quando é eleitor. Tem como tratar igual essas duas figuras? Ulisses, eu fico a imaginar assim, qual foi a intenção do autor da resolução. Porque quando ele limita a ofensa à honra, né, a vedação à ofensa à honra, parece assim que se situa num campo no qual essa manifestação do eleitor ela não seria tão direcionada a um pedido explícito de votos. Né? Porque se o posicionamento for esse, corre o risco de descambar para situações que não podem ser controladas. Assim, o pedido explícito de voto pelo eleitor. Porque podem ser forjadas inúmeras situações para justificar esses pedidos. Tá? Então, eu tenho que fazer um estudo acerca disso, mas ao meu sentir, quando a resolução ela limita a ofensa, a vedação, a ofensa à honra, ela, contrário à ciência, ela não quer dizer pode o poder explícito de voto, pode tudo. Não é porque ela dá outras amarras. A legislação de per si, a análise sistemática de todos esses dispositivos, ela dá outras amarras. Tá? Então, é uma questão a ser discutida, mas Vamos, é claro, né? Eu também tenho essa preocupação. Por isso a necessidade, e aqui até no precedente da nossa corte, nós fizemos a ressalva. Se ficar demonstrado liame subjetivo não é permitido, né? Porque no caso concreto é evidente. Nós temos a manifestação de uma eleitora. Nós estamos tratando de hipótese que não é o caso concreto. Nós estamos tratando de situação de uma eleitora que fez uma manifestação. Ele é candidato, votem nele, né? Doutora Vanessa, como a senhora vota? O colega está encaminhando o voto de negar provimento ao recurso. Na verdade, eu estou... parcial provimento. O senhor está... Aqui consta negar provimento. O senhor está negando provimento ao recurso interposto pela Alessandra e dando provimento ao recurso interposto por Percival. A dúvida aí me parece que é na Alessandra, né? Doutora Vanessa. Eu queria fazer um estudo maior para caminhar nesse sentido de garantir a liberdade de expressão do eleitor, restrito ao eleitor, e caminhar nesse sentido dessa garantia. Mas, se o doutor Rabaneda for votar, iria... Porque eu já estou com bastante pedido de vista. Eu estou absolutamente convicto da minha posição. O senhor está acompanhando. Eu estou provendo ambos os recursos para julgar improcedente a representação, com o entendimento em relação à eleitora, né, de que, não provado qualquer liame subjetivo dela como candidato, ela é livre, inclusive, para pedir voto. Estou provendo. O colega ali já está sinalizando. Eu vou fazer declaração de voto escrito. Eu peço vista, o doutor Antônio Peleza já está pedindo vista. Eu aguardo. O senhor aguarda, então vamos lá. O relator negou provimento ao recurso interposto por Alessandra Lemes e proveu o recurso interposto por Percival Santos Muniz. O quinto vogal proveu ambos os recursos. Pediu vista o segundo vogal. Os demais aguardam. Julgamento suspenso. Doutor Antônio Peleza, o senhor está com pedido de vista
Agora, processo administrativo. É processo judicial eletrônico. Processo administrativo, minuta de resolução, proposta de edição do enunciado da súmula. O senhor trouxe voto? Não, então está adiado esse julgamento desse administrativo. Na sequência, eu tenho um processo administrativo, relatório de gestão, prestação de contas do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, exercício 2017. Esse é o interessado, é a presidência. Foi encaminhado aos senhores, trata-se de um relatório de auditoria de gestão e certificado de auditoria, produzido pela Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria, CCIA, deste tribunal, com vista a dar ciência ao pleno desta corte acerca da manifestação daquela unidade, pela regularidade das contas dos gestores do TRE, relativo ao exercício de 2017, bem como propor o encaminhamento de tais documentos via sistema e contas do Tribunal de Contas da União, até o dia 28 do corrente mês. Essa é a síntese, senhores. Foi encaminhado aos senhores e eu, obviamente, estou encaminhando o voto no sentido de aprovar e encaminhar esse relatório de gestão. Todos analisaram, todos estão de acordo? Hein, Menezes Pérez? Então, procurando o resultado, a unanimidade do tribunal resolve apresentar o relatório de auditoria de gestão para ser encaminhado ao órgão competente. Não havendo mais nenhum processo aí a julgamento nesta presente noite já, eu declaro encerrada a presente sessão.